Em meados de 1958, o Papa Pio XII permanecia muito ativo, pregava a fé cristã e se mantinha informado sobre o que acontecia no mundo. Ele prestava atenção especial aos avanços científicos e não tinha medo de se expressar sobre a importância da religião em tempos cada vez mais tecnológicos. Ele também considerava a nova geração de sacerdotes ao escolher aqueles que seriam nomeados bispos. Um dos últimos que ele indicou foi o polonês Karol Wojtyła, que anos depois se tornaria o Papa João Paulo II. Perto de completar 20 anos como Papa, Pio XII parecia incansável. No entanto, sua saúde havia começado a se deteriorar. Ele teve que abandonar atividades como as canonizações e as cerimônias longas. E pelos corredores do Vaticano começaram a surgir rumores de renúncia. Ele mesmo desmentiu todos esses rumores. No entanto, o cansaço o levou a passar mais tempo dentro de sua residência no Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, uma pequena cidade ao sudeste de Roma. Tudo piorou na manhã de segunda-feira, 6 de outubro, quando ele sofreu um derrame cerebral. Logo chegou uma equipe de médicos liderada pelo médico-chefe, Riccardo Galeazzi Lissi. Eles precisaram agir com rapidez e cuidado. Em poucas horas, conseguiram fazer com que o sujeito se recuperasse, embora sua mobilidade fosse reduzida. Ele estava consciente. Todos aguardavam uma recuperação lenta. Eles não sabiam o quão rápido tudo pioraria. Eles também não sabiam que o funeral dele terminaria em um espetáculo grotesco, com seu cadáver explodindo e soldados da guarda desmaiando. Mas não vamos nos adiantar. Além de toda a crença, a figura do Papa sempre gera interesse e fascínio. Muitos foram fundamentais como símbolos de unidade, como guias espirituais e líderes religiosos. Outros ficaram envolvidos em assuntos obscuros ou que poderiam ser considerados polêmicos. Dentro desse último grupo, destaca-se um Papa que atuou durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Sua postura diante das injustiças e atrocidades de uma ameaça implacável ainda gera discussões. Ele foi cúmplice do regime nazista ou um estrategista que salvou milhares de vidas? O funeral dele se tornou um espetáculo desagradável, quando seu corpo implodiu diante de todos os presentes. Para conhecer as respostas a essas e outras perguntas, é preciso voltar ao 9 de outubro de 1958, o dia em que Pio XII morreu. Algumas personalidades têm o destino marcado. Esse foi o caso de Pio XII, quando ainda se chamava Eugênio Maria. Giuseppe Pacelli, com esse nome, nasceu em 2 de março de 1876, em Roma, Itália. Cresceu em uma família aristocrática com participação ativa no clero. Seu pai, Filippo Pacelli, era príncipe de Aquapendente e de San Angelo in Vado, mas também era decano dos advogados do consistório, ou seja, a reunião do Conselho Cardinalício convocada pelo Papa. Seu tio, Francesco Pacelli, atuava como jurista do Vaticano e fazia parte da Comissão Vaticana que preparou os Pactos de Latrão, que reconhecem a soberania da Santa Sé. Até mesmo seu avô, também advogado, Marcantonio Pacelli, desempenhou funções de destaque nesse âmbito. Foi secretário do Interior durante o pontificado de Pio IX e fundou o L'Osservatore Romano, o jornal oficial do Vaticano. Graças à sua família, o vínculo de Eugênio com o Vaticano era poderoso e inevitável. Interagindo com importantes figuras da igreja, ele aprendeu sobre o amor a Cristo. Desde a infância, ele queria pertencer a esse mundo. Seu pai e seu tio perceberam essa paixão, mas acreditavam que ele seguiria o mesmo caminho que eles, como advogado a serviço da cúria. Porém, aos 12 anos, o jovem já se interessava por questões mais espirituais. Ele desejava ser padre, não somente mais um jurista. A decisão era firme e Filippo Pacelli acabou aceitando o caminho que seu filho iria trilhar. Para realizar seu sonho, Eugênio precisava se preparar com disciplina. Estudou na Universidade Gregoriana e no Ateneu Pontifício do Seminário Romano de Apolinar. Em cada uma de suas aulas, demonstrou uma vocação genuína pelo cristianismo. Assim, obteve uma licenciatura em Sagrada Teologia e também um doutorado em Direito Civil e Direito Canônico, prova de que não poderia se livrar totalmente da área do direito. Pacelli podia se orgulhar de uma formação exaustiva e completa, mas o momento que ele esperava chegou. 2 de abril de 1899, em um domingo de ressurreição. Naquele dia, ele foi ordenado sacerdote. Seria o início de uma carreira eclesiástica que o levaria ao topo, mas também o colocaria no olho do furacão. Pacelli começou atuando na Chiesa Nuova, uma igreja romana onde havia sido coroinha, mas graças aos seus estudos e contatos, logo seu caminho o levou ao Vaticano.
Em 1911, passou a trabalhar na Secretaria de Estado e na Congregação para Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. Rapidamente, tornou-se o homem de confiança de autoridades como o cardeal Pietro Gasparri, que o fez seu secretário. Naqueles anos, Pacelli mostrou-se um profissional eficiente, parecendo que seguiria um caminho semelhante ao de sua família. Mas sua prova chegou em 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, o Vaticano tinha como Papa Bento XV, e, no início, as notícias que chegavam da frente eram escassas. Diplomatas começaram a fornecer informações, permitindo ações e posicionamentos. Pacelli foi encarregado de registrar prisioneiros de guerra e participou de ações para aliviar o sofrimento deles e de suas famílias. Seu trabalho não se limitou ao escritório. Em 1915, ele foi enviado a Viena para ajudar Raffaele Scapinelli, o núncio apostólico da cidade, que estava negociando com o imperador Francisco José I da Áustria, devido à intervenção da Itália no conflito. O desempenho de Pacelli durante a Primeira Guerra Mundial consolidou sua reputação na Santa Sé, e seus superiores perceberam que ele tinha condições de chegar mais alto. Em 1917, foi nomeado arcebispo titular de Sardes, na Anatólia, e núncio apostólico em Munique, Alemanha. Dessa posição, ele observava diretamente os acontecimentos nas ruas germânicas e dialogava com os governantes. Permaneceu em Munique mesmo depois do fim da guerra em 1918 e ganhou experiência como diplomata. Em poucos anos, Pacelli deixou de ser apenas mais um funcionário para se tornar uma personalidade de caráter e confiança. Em 1929, foi nomeado cardeal pelo Papa Pio XI e, um ano depois, assumiu como secretário de Estado do Vaticano, ocupando o lugar que antes havia sido de Gasparri. Mais uma vez, ele esteve à altura do desafio. Sua facilidade com idiomas e sua habilidade para relações públicas foram cruciais para negociar com políticos e personalidades da nobreza. Entre eles, Franklin D. Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Viajou para congressos mundialmente, ampliando o alcance internacional da Santa Sé. Com muita constância e dedicação, Pacelli havia se tornado o mais importante emissário do Vaticano, alguns degraus abaixo do próprio Papa Pio XI. O Papa faleceria em 10 de janeiro de 1939. Tornou-se necessário e urgente encontrar um sucessor, então um conclave foi organizado para o dia 1º de março. Pacelli foi um dos 62 cardeais que participaram, mas tinha mais vantagem do que a maioria. Sua reputação era impecável e ele conhecia muito bem a Santa Sé e seus mecanismos. Por isso, muitos previam uma aceitação majoritária. As previsões se confirmaram. Na primeira votação, Pacelli recebeu 35 votos a mais do que os outros candidatos e somou mais 5 na segunda votação, deixando claro que ele não tinha rival. Em 2 de março de 1939, no dia do seu 63º aniversário, Eugênio Pacelli se tornou o Papa número 260. Quando chegou a hora de escolher o nome papal, ele escolheu Pio XII em agradecimento a Pio XI. Após décadas como coadjuvante no Vaticano, Pacelli agora era o protagonista absoluto. Seus objetivos imediatos foram uma nova tradução dos Salmos, para uma melhor apreciação do Velho Testamento, e o aumento das escavações arqueológicas na Basílica de São Pedro, a fim de descobrir se o apóstolo havia realmente sido sepultado ali. No entanto, todas as suas ideias e ações ficaram ofuscadas por sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Mesmo antes de Eugênio Pacelli se tornar o Papa Pio XII, a Europa atravessava um período de tensão. O motivo do mal-estar tinha nome e sobrenome: Adolf Hitler. Desde sua chegada ao poder em 1933, o homem havia revolucionado a Alemanha com um partido político inovador, o nacional-socialismo, mais conhecido como Partido Nazista. Desde o primeiro momento, deu claras demonstrações de uma política de cunho totalitário que lutava pela pureza da raça ariana. O alcance dessa ideologia ficou demonstrado em dezembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Pio XII nunca tinha sido alheio ao nazismo. Quando ainda era secretário de Estado, foi decisivo para confeccionar a Mitbrennender Sorge, uma encíclica de Pio XI que protegeu a Igreja da Alemanha durante o Terceiro Reich e condenava o nazismo. Essa encíclica teve que ser introduzida de forma clandestina em solo alemão e os padres precisavam ter cuidado ao lê-la para seus fiéis. Segundo alguns testemunhos, Pacelli ali comparava Hitler ao diabo e temia que os nazistas quisessem começar uma nova guerra. Com o conflito em andamento, o mundo voltava sua atenção para o novo Papa. A responsabilidade era enorme.
Pio XI havia deixado a imagem de um pastor atento ao seu rebanho. Pacelli também havia impressionado como relações públicas do Vaticano, mas será que ele conseguiria não decepcionar em seu novo cargo? Durante a Segunda Guerra, Pio XII nunca se referiu publicamente ao assunto. Mesmo com notícias dos horrores nas batalhas e campos de concentração, a Santa Sé manteve-se em silêncio. O mais próximo de uma denúncia foi um discurso no rádio do Papa na véspera do Natal de 1942. Este voto a favor de um mundo mais justo, a humanidade o deve a centenas de milhares de pessoas, que sem culpa própria alguma, às vezes apenas por razões de nacionalidade ou de raça, se veem destinados à morte ou a um progressivo aniquilamento. Palavras que se mostraram ambíguas demais para os fiéis. Nesse contexto, a neutralidade de Pio XII em relação à Segunda Guerra Mundial gerou controvérsia desde o primeiro momento. Muitos questionavam por que ele não condenava os crimes nazistas. Documentos revelados décadas depois demonstraram que ele estava ciente das atrocidades que estavam sendo cometidas em campos de concentração como os de Auschwitz e Dachau. Alguns grupos afirmavam que o Papa não se importava com o destino do povo judeu, mesmo quando eles estavam passando por um dos períodos mais trágicos de sua história. Havia alguma razão para o seu silêncio? Surgiu a teoria de que ele havia feito um acordo com o Terceiro Reich para proteger a Igreja e os católicos, em troca de ignorar as vítimas do Holocausto. Outros afirmavam que ele era incapaz de lidar com a situação, que lhe faltava liderança. Seus detratores destacaram que, como sacerdote, ele nunca havia atuado em igrejas, que sua experiência se limitava aos corredores do Vaticano. Após o fim da guerra, em 1945, um jornal francês criticou diretamente o Papa por sua inércia durante anos tão conturbados para a humanidade. Chegaram até a chamá-lo de Papa de Hitler, algo que o acompanhou para sempre. Embora as críticas a Pio XII tenham se acumulado, também surgiram algumas vozes a seu favor. No Natal de 1941, o New York Times publicou um editorial no qual elogiava o Papa por se opor a Hitler e deixar claro que os objetivos dos nazistas eram irreconciliáveis com seu próprio conceito de paz cristã. Um dos principais defensores foi Joseph Lichten, historiador que pertencia à B'nai B'rith, uma organização judaica dedicada a denunciar o antissemitismo. Joseph havia reunido documentos que comprovavam o compromisso do Papa com o povo hebreu. Um documento indicava que, em setembro de 1943, o líder espiritual ofereceu bens do Vaticano para resgatar vítimas dos alemães. Lichten também revelou que o sumo pontífice deu instruções à Igreja para esconder e alimentar milhares de judeus no Vaticano e em Castel Gandolfo, assim como em templos, escolas, conventos e universidades em Roma. Outro testemunho positivo a favor do Papa foi dado pelo Monsenhor Vicente Cárcel Orti. Segundo escreveu em seu livro Pio XII 1939-1958, o Papa defensor e salvador dos judeus. O homem havia liderado uma operação ainda mais secreta do que suas outras ações. Ele ordenou a bispos, padres e freiras que resgatassem o maior número possível de judeus dos campos de concentração. Estima-se que assim conseguiram salvar mais de 900 mil pessoas. Pio XII pode não ter tomado medidas públicas drásticas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas tudo mudou a partir de setembro de 1945, quando o conflito chegou ao fim. A partir de então, ele garantiu que a Igreja Católica ajudasse os milhares de vítimas independentemente de raça, nacionalidade ou religião. Da mesma forma, o Vaticano criou um escritório para ajudar a localizar pessoas desaparecidas durante a guerra. Essas iniciativas demonstravam que Pio XII nunca esteve do lado do nazismo, no entanto, teve que carregar com os rumores de toda a opinião pública. Após a Segunda Guerra Mundial, Pio XII teve diante de si outro conflito herdado daquela contenda, a Guerra Fria. Mas desta vez ele não hesitou em se opor publicamente ao regime comunista. Ele via isso como ameaça à Igreja e à fé católica. Por isso, ele apoiou os partidos democrata-cristãos e condenou a perseguição religiosa. O Papa também se preocupou com reformas litúrgicas e quis se abrir a novas correntes teológicas. Ainda assim, ele continuava sendo alvo de discussões por seu papel durante o Holocausto. Nem mesmo seus mais apaixonados defensores impediam os questionamentos. Apesar das dúvidas e do ressentimento, Pio XII manteve-se ativo nos anos do pós-guerra. Suas ações e conquistas eram mais visíveis do que as polêmicas. Essa foi sua rotina por anos, até que com mais de 80 anos, sua saúde começou a fraquejar. E é assim que nossa história volta ao começo. Depois do derrame cerebral, Pio XII ficou em estado delicado. O Dr. Galeazzi Lisi e sua equipe se instalaram na residência para monitorá-lo a cada segundo.
Como se não bastasse a pressão, vários jornalistas se reuniram em frente ao Palácio Apostólico. Em poucas horas, o Papa apresentou melhora. O médico disse aos mais próximos que o panorama era animador. No entanto, até o próprio Papa previa um destino fatal. Com as poucas forças que lhe restavam, reuniu Galeazzi, Lisi e todos os mais próximos e lhes disse: rezem, 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 para que a infeliz situação da igreja chegue ao fim. Estas foram suas últimas palavras, pois na quarta-feira, 8 de outubro, sofreu outro derrame, perdendo completamente a consciência. O médico e sua equipe se esforçaram para conseguir outra recuperação. Na quinta-feira, dia 9, restava apenas se apegar às esperanças, mas não houve recuperações milagrosas. Pio XII faleceu aos 82 anos. Nas horas seguintes, a notícia chocou o mundo. O próximo passo seria se despedir de seus restos, e nisso aconteceria um fato tão polêmico quanto a gestão do Papa. Tudo o que aconteceu após o falecimento de Pio XII tem como principal responsável Galeazzi Lisi. Enquanto o Papa agonizava e após seu falecimento, o médico vendeu fotos e informações privadas de seus últimos minutos de vida para a imprensa. Esses atos iam contra toda a ética profissional. No entanto, ele acabou envolvido em um episódio ainda mais perturbador. Para que o corpo de Pio XII parecesse inteiro durante o funeral de 9 dias em Castel Gandolfo, ele precisava ser embalsamado, um procedimento que era aplicado a todos os papas que faleciam. Galeazzi Lisi não tinha experiência em embalsamamento, mas disse que conhecia um método revolucionário, aparentemente inspirado em rituais que teriam sido testados com o próprio Jesus Cristo. Consistia em tratar o cadáver com óleos e ervas, para depois envolvê-lo bem em celofane. Esse método evitava as incisões e parecia eficaz. Mas assim que o funeral começou, os restos começaram a se decompor. Eles haviam entrado em processo de putrefação. O fedor se tornou insuportável. Os integrantes da guarda suíça começaram a desmaiar e foi preciso organizar turnos de 15 minutos para conseguir suportar a pestilência. O horror não terminou aí. Alguns dos presentes notaram que a pele do corpo adquiriu um tom verde escuro. O rosto se enrugou de tal maneira que a dentadura ficou à mostra. O ponto culminante de um cenário tão grotesco aconteceu em 11 de outubro, quando foi feita a transferência processional para a Basílica de São Pedro, em Roma. Devido ao acúmulo de gases dentro do caixão, o cadáver implodiu. O Vaticano convocou embalsamadores especializados com urgência. A solução mais imediata foi colocar uma máscara de cera e látex que cobrisse tudo o que restava do rosto. Além disso, o caixão foi mantido elevado para que ninguém pudesse ver bem o seu interior. O fracassado funeral de Pio XII escandalizou a igreja. A primeira medida foi expulsar Galeazzi Lisi e proibi-lo de entrar na cidade do Vaticano para sempre. Por sua vez, o médico foi expulso do Colégio Médico Italiano. Por outro lado, as autoridades eclesiásticas tiveram que modificar os protocolos funerários papais para o futuro. Aquele incidente no funeral significaria outro acontecimento sombrio na existência de Pio XII. Mas como o Papa seria lembrado pela posteridade? Atualmente, o Papa Pio XII ainda gera debates. Sua figura continuou sendo questionada em artigos, livros e até na peça de teatro O Vigário, de Rolf Hothut. Seu silêncio diante do Holocausto e seu suposto vínculo com ditadores ainda causam antipatia e dor. Enquanto isso, surgiram mais documentos e testemunhos que confirmam seu trabalho humanitário discreto durante a Segunda Guerra Mundial e seu compromisso com a promoção da paz. Discussões também se espalharam no Vaticano. Em 1967 começou o processo de beatificação, mas o ato foi suspenso por décadas. Ele foi declarado venerável pelo Papa Bento XVI somente em 2009. Afinal de contas, não importa se ele esteve mais perto do céu ou do inferno. Não há dúvidas de que Pio XII sempre será um dos papas mais polêmicos da história. E se quiserem saber mais histórias sobre papas, deixamos aqui, nas recomendações, as últimas que estivemos fazendo.